Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente tá no dia de leitura 149 e eu vou continuar lendo Jó 19, 20 e 21. Por incrível que pareça, pela primeira vez na minha vida, Jó está muito interessante, eu tô gostando. Saúde! Pega o seu cafezinho. Eu faço uma leitura corrida, às vezes eu dou umas comentadas, credo, meu Deus, que coisa. Mas é só a leitura mesmo, tá? A interpretação você faz uma oração e você vai ter interpretação. Então vamos lá. Jó 19. Então Jó respondeu. Ele estava falando com o amigo dele, Bildade, que tinha falado, e aí agora ele vai responder. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês me exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Vem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Isso é muito ruim. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, mas foram. Quem dera fossem escritas num livro, foram, Jó. Fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha, mas foram, Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. Como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Cafezinho. Agora eu vou ler Jó 20. Aí o amigo dele vai falar, que chama Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque nas nuvens, ele perecerá para sempre. Como seu próprio excremento, os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho para nunca mais ser encontrado. Banido como uma visão noturna, o olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com suas mãos terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconda sob a sua língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo,
Ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora, sugará veneno de cobra. As presas de uma víbora o matarão, não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descaso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze de sua flecha o atravessará. Ele arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele, densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Cafezinho. Agora aqui. Jó 21. Então Jó respondeu. Escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que eu me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Peraí, que meu refluxo... Pronto. Olhem para mim e ficarão atônitos. Peraí. Pronto. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas não criam e não abortam. Eles soltam os seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam, acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em sua ira Deus lhe dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhes foram destinados. Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção aos que eles contam?
Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe contribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos o seguem e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Então tá, né, gente? O duro é ler tanta coisa pesada e abandonar vocês. Mas vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês, comigo também. Então tá bom. Um beijo, fica com Deus, deixa um comentário, curte, compartilha. E até o próximo vídeo.